Olá galera, mais uma aula hoje, ainda falando sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas. Hoje a gente vai falar sobre revegetação de mata ciliar, né? Fazendo só um resuminho do que a gente já viu assim, de forma mais simplificada do que a gente já viu. Nós começamos a falar sobre técnicas de vegetação de recuperação de áreas degradadas e a gente falou sobre algumas das principais técnicas utilizadas, né? Vamos lá para o nosso quadro para a gente fazer essa revisãozinha geral. Então, de uma maneira mais simplificada, né, a gente poderia dizer que a gente tem que definir, a gente definiu a diferença entre conceitos, né, alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, a diferença entre espécies, né, que a gente chamaria de espécies, né, colonizadoras, as espécies colonizadoras, as espécies que a gente chama de pioneiras, as espécies secundárias, que a gente divide em dois grupos. A gente chamaria de secundárias iniciais e secundárias tardias. E as climácicas, ou seja, de clímax, né? Então a gente chamou de climácicas. A diferença entre cada uma delas a gente já comentou, já falou bastante, né? Por exemplo, as colonizadoras é basicamente capim, algumas leguminosas, né? Algumas espécies que crescem espontaneamente, erva daninha mesmo, né? De uma maneira geral. Elas vão fazer a cobertura inicial do solo. Depois a gente entra com as espécies que a gente chamou de pioneiras, né? Essas espécies pioneiras são aquelas que têm rápido crescimento, não são muito grandes, crescem na faixa de 5 metros em 2 anos e elas vivem de 5 a 15 anos. Produzem muitas sementes e produzem sombra, então basicamente elas vão ser responsáveis pela formação de sombra. As espécies secundárias, as iniciais e as tardias, as secundárias iniciais têm um crescimento um pouco mais lento, cerca de 3,5 metros a cada 2 anos, e elas vivem um pouco mais do que as pioneiras, né? Elas vivem um pouco mais que as pioneiras. E as tardias, elas são lentas, são um pouco mais lentas sobre a sombra, né? Mas elas buscam as luzes, né? Elas vão atrás de luz, elas são chamadas de emergentes. Já as espécies climácicas são aquelas que crescem a taxas, né, cerca de 2,5 metros a cada 2 anos, ou seja, tem um crescimento mais lento, né, o crescimento ainda é um pouco mais lento, e elas têm um porte maior, né, uma característica interessante é o porte maior, e elas têm uma idade um pouco maior também, elas vivem de 80 até 150 anos. Então essas são as diferenças, né, das espécies que a gente vê. Basicamente tem tudo a ver com tolerância de luz, por exemplo. As pioneiras, elas aceitam radiação solar direta. Então essa radiação solar direta é o que marca, né? Então, essa radiação direta é o que marca essas espécies. As secundárias iniciais, elas têm pouca tolerância no início à luz, mas depois elas vão criando sombra, elas vão se adaptando, né? As secundárias, elas têm aceitam mais luz, né, do que as outras, né? E elas vão ser, mas um determinado tempo possível, ela já começa a não ter um crescimento desfavorável com excesso de luz. Ou seja, não pode ser nem muita, no início é muita, mas depois aí menos luz para ela. Tá? Então é isso que a gente já tinha falado. Outro conceito que é bom a gente sempre lembrar toda hora é a diferença nos processos quando a gente fala de recuperação de área degradada
quando a gente fala em recuperação de área degradada, a gente está falando numa restituição ao ecossistema, né, uma reconstituição do ecossistema. Só que essa restituição do ecossistema não garante que você vai retornar ao ambiente da forma como ele era antes. Né? A gente tem os processos de reabilitação, é um outro processo também. A reabilitação, basicamente, a gente pode diferenciar porque é o retorno, é o retorno que for apropriado, ou seja, né, se você quer aproveitamento econômico, se é para visitação, né, vai depender de algumas escolhas que você faz. E o último, que é restauração, né, que é uma outra forma de recuperar uma área. A restauração, ela implica no retorno à condição original, né? Lembrando, pessoal, que essas condições originais, elas nunca serão as mesmas, né? Então, basicamente, essa aqui é praticamente impossível da gente considerar, tá? Mas a gente leva em consideração também. Então, esses conceitos são importantes de estarem sendo sempre lembrados. Voltando para a nossa aula sobre revegetação de mata ciliar, a gente começa falando que a mata ciliar é essa vegetação que está associado a ocorrência nas margens dos cursos d'água. Então, essa vegetação que se desenvolve nessas regiões de margem dos cursos d'água. Essas regiões são chamadas de APP. Né? APP aqui é no sentido de que são áreas de preservação permanente, ou seja, áreas que não podem ser tocadas, né, ou não pode, tem que ser preservada da melhor forma possível. De uma forma geral, a legislação estabelece que a largura dessa mata ciliar, ela é proporcional à largura do curso d'água. Então, aqui alguns exemplos de qualquer rio com largura menor que 10, por exemplo, ela precisa de uma mata ciliar de cerca de 30 metros. E à medida que vai aumentando de 10 a 50 metros, você tem 50 metros de mata ciliar, um curso de rio com 50 a 200 metros de largura, ele precisa de uma mata ciliar de 100 metros. Né? Então, esses limites são estabelecidos, né? Eu não sei se eles são estabelecidos por lei ou é uma questão aqui, no caso, o desenho é só para mostrar essa característica, né? De que a área de preservação permanente de uma mata ciliar, ela é proporcional à largura do rio. Então, em função da largura do rio, você vai ter uma vegetação de mata ciliar a ser preservada. A função da mata ciliar basicamente seria a proteção, né, a proteção do curso d'água e das nascentes, né, favorecer as lavouras, não só na medida de fornecer água para irrigação, mas também proteger a própria lavoura, bebedouros para animais. Então aqui a gente tem alguns exemplos de animais que se aproveitam, se usam essa água. Ela tem uma importante função, que é evitar o assoreamento, né? Entendendo o assoreamento como o material que vai sendo transferido, vai sendo transposto para dentro do curso d'água. Então, se você tem uma vegetação de mata ciliar, né, que protege, o sistema radicular das plantas protege essa margem, ela impede que esse material ele caia dentro do curso d'água, e na medida que ele vai sedimentando no fundo, ele vai diminuindo a calha, o volume, vai aumentando a vazão do rio, porque o rio vai ficar menos profundo. Consequentemente, em períodos de cheia, a probabilidade da gente ter inundações é maior, porque o rio já não tem a mesma capacidade de receber aquele fluxo de água mais intenso. Ainda outra função, além de controlar a vazão, vai servir de abrigo e de alimento para diversas espécies que se desenvolvem nessas regiões. Vai ser responsável pela estabilidade das encostas, e isso vai ter influência direta no processo de assoreamento do rio.
então isso vai ser importante para evitar o processo de assoreamento, diminuir as enxurradas na medida em que o próprio sistema radicular impede que esse material, né, entre, ele filtra, e mesmo que você tenha uma enxurrada muito grande, grande parte dos sedimentos ele vai ficar trapeado, ele vai ficar preso, ele vai ficar, né, preso nessas áreas que você tem a vegetação de mata ciliar. Onde você não tem, né, o material é descarregado diretamente no curso d'água, aumentando, né, diminuindo a profundidade e aumentando o volume de material dentro do próprio rio. Quando a gente fala em projetos de recuperação de áreas degradadas, né, de áreas de mata ciliar, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria o levantamento das espécies nativas remanescentes. Então você vai fazer um levantamento, e é claro, isso aqui você vai precisar provavelmente de um biólogo, né, especialista em botânica, né, que ele vai ter que identificar as espécies que estão presentes na região, verificar, fazer um levantamento das condições ambientais e as causas, ou seja, né, se essas áreas têm muito pisoteio de gado, se você tem uso de defensivos, se foi objeto de queimado. Então vai ser uma análise desses fatores aí. E ainda no pré-projeto você vai fazer a escolha do modelo de recuperação. Geralmente, para áreas de preservação permanente, as APPs, geralmente se escolhe processos de nucleação. É uma característica interessante que pode ser analisada, né, quando a gente pensa em recuperação de áreas degradadas. Subir aqui. Além disso, você vai ter que fazer um levantamento, né, de verificação das espécies, a sua resistência, né, a facilidade de propagação, a obtenção das sementes, né, se são de rápido crescimento, se tem facilidade de cobertura, se você tem condições de fornecer matéria orgânica, se essa vegetação é capaz de fornecer matéria orgânica para o solo, né, você vai definir também se você vai fazer o plantio direto das espécies, né, das mudas, ou vai fazer o lançamento de sementes e nesse projeto definir, né, um viveiro para a produção de espécies secundárias, ou seja, já naquelas etapas mais intermediárias e finais do processo de recuperação. As espécies que vão, né, que são mais tolerantes à luz, né, que dependem de sombra, né, e as espécies as climácicas, que são as espécies já na parte final do processo de recuperação. A sequência de um projeto para recuperação de área degradada. Então, a primeira etapa seria o levantamento de imagens aéreas, então você vai buscar, né, conhecer a área em função das condições ambientais, né, demarcação das áreas que vão ser objetos. Então, se você tem um rio e você vai fazer, né, um mapeamento dessas áreas, né, que estão acompanhando o rio, essa vegetação. Então, tem lugares onde você não tem vegetação nenhuma, tem lugares onde ela está com vegetação secundária. Então, você vai fazer demarcar as áreas que tem ausência de vegetação e que vão ser objeto. E você vai, ao mesmo tempo, você vai escolher as áreas que vão fazer parte do projeto. Né, fazer uma visita local, né, e um levantamento fotográfico e contato com a comunidade local, ou seja, você buscar, né, o apoio da população local, população envolvida nesse processo de recuperação de área degradada. Né, uma etapa posterior, você vai fazer na sequência do projeto levantamento das espécies originais para recomposição. Então você vai buscar regiões próximas e que tenha as sementes, né, de espécies nativas da região ou que ocorriam na região, né, então as sementes que ocorriam na região.
Aquisição de sementes, seja através de compra ou através da coleta, né? Essa coleta você pode envolver as comunidades locais na aquisição dessas sementes, então existem várias técnicas, inclusive de coleta manual mesmo. Marcar uma data, né? Definir uma data para você iniciar o seu projeto, ou seja, isso é interessante você fazer chamar as escolas, as igrejas, as autoridades locais para dar início a esse projeto de plantio, chamar a atenção da comunidade e depois, finalmente, você vai continuar fazendo as visitas para manutenção e reposição, principalmente reposição, já que o número de perdas, né, em função de diversos ataques de formigas, né, geralmente ele é muito grande, perda de mudas, né? Então você tem que ir continuamente fazendo o monitoramento para você, né, recuperar essa área. Portanto, galera, essa questão de recuperação de mata ciliar envolve todas essas etapas ali. Então é importante você conhecer a região, conhecer a área, né, e fazer todas aquelas etapas que foram definidas ali no levantamento, caso você tenha que considerar, né, você faça parte de um projeto de recuperação de mata ciliar. Então, a gente definiu a importância da mata ciliar, a gente definiu quais são os fatores as características, as condições que a presença de mata ciliar favorece, né, os ecossistemas aquáticos e favorece, inclusive, né, como abrigo e alimentação para diversas espécies, e como se pode recuperar essas áreas. Tá? Na próxima aula a gente já entra com outro tema, ainda falando sobre manejo de áreas naturais degradadas. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos e até mais.